Em silêncio no instante em que o executivo mais poderoso da cidade levantou a mão e deu um tapa no rosto de uma cliente diante de dezenas de testemunhas. Ele a acusou de ter derramado café em seu terno de propósito. Um terno que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Ninguém ousou se interpor entre eles, pois todos naquela sala sabiam exatamente quem ele era e o que seu nome poderia fazer com suas vidas. Então, o guarda-costas que estava logo atrás dele notou algo pequeno no pulso da mulher. Uma fina cicatriz pálida serpenteava por sua pele, e sua expressão mudou de imediato, como se tivesse visto algo que não esperava ver nunca mais. A xícara de porcelana que ele segurava escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão. E as palavras que saíram de sua boca em seguida congelaram o ambiente inteiro. Senhor, disse ele com a voz trêmula. O senhor acabou de bater nela. A cidade lá fora se movia como sempre naquela manhã, indiferente aos pequenos dramas que se desenrolavam dentro das vitrines de vidro. Táxis serpenteando pelo trânsito. Funcionários de escritório segurando copos de papel para se protegerem do frio da manhã. Ninguém que passasse por aquela esquina poderia imaginar que, em menos de uma hora, a Rua Tranquila se tornaria o centro de uma história que dominaria as manchetes por semanas. Histórias como essa raramente se anunciam com antecedência. Elas chegam disfarçadas de manhãs comuns, envoltas em tarefas comuns, escondidas atrás de rostos que ninguém se dá ao trabalho de olhar duas vezes. Maya Johnson tinha 34 anos. E naquela manhã em particular, ela não usava nada que sugerisse riqueza ou status. Um casaco cinza simples, sapatos baixos, uma bolsa de couro com a alça desgastada que carregava há anos. Ela entrou no café no distrito financeiro da mesma forma que entrava em qualquer outro lugar. Silenciosamente, sem esperar nada em troca, sem precisar chamar atenção. Tinha uma reunião importante naquela manhã, embora ninguém ao seu redor pudesse imaginar isso apenas olhando para ela. Pediu um simples café preto e encontrou um lugar perto da janela, checando as horas em um celular com a tela trincada, ensaiando mentalmente as palavras que pretendia dizer às pessoas que detinham o poder real sobre o financiamento de que ela tanto precisava para as pessoas que servia. Ela não fazia ideia de que, em menos de uma hora, seu rosto seria conhecido por milhões. Ethan Carter entrou 11 minutos depois, e a temperatura da sala pareceu cair no instante em que a porta se abriu para ele. Ele tinha 45 anos. Era o diretor executivo de uma das maiores corporações do estado. Um homem cujo nome aparecia nas manchetes sobre fusões e negócios bilionários. Um homem que construiu uma reputação de ser frio, exigente e totalmente intolerante a qualquer coisa que lhe fizesse perder tempo. Ele chegou acompanhado de 2 assistentes e de um único guarda-costas, um homem forte chamado Marcus Webb, que trabalhava ao seu lado havia quase uma década. Todos se viraram. Os celulares apareceram, não para filmar ainda, mas simplesmente porque as pessoas o reconheceram. Os baristas endireitaram a postura. Até o gerente saiu dos fundos para cumprimentá-lo pessoalmente, porque homens como Ethan Carter não esperavam em filas, e todos naquele café entendiam as regras não ditas que acompanhavam sua presença. Tudo aconteceu em segundos. Um jovem barista, nervoso e apressado para reabastecer uma bandeja, esbarrou em outro funcionário que carregava uma cafeteira cheia de café, e o líquido escaldante espirrou para o lado, atingindo a manga e a lapela do terno cinza de Ethan. Ele não viu o barista. Ele não viu a colisão. Tudo o que viu foi Maya, que por acaso estava mais perto dele, levantando-se da cadeira naquele exato momento para pegar um guardanapo. Em sua mente, em poucos segundos antes que a razão alcançasse a raiva, ela se tornou a causa da mancha que se espalhou pelo tecido e que lhe custou milhares de dólares. Ele se virou para ela, o rosto contorcido por uma fúria que parecia desproporcional a algumas gotas de café, e exigiu saber o que ela pensava que estava fazendo. Maya imediatamente tentou explicar que não o havia tocado, que o líquido derramado viera de trás do balcão, que ela acabara de se levantar. Manteve a voz calma, da mesma forma que aprendera a manter a voz calma em situações muito mais perigosas do que aquela. Mas Ethan não estava ouvindo. Ele havia decidido, em poucos segundos, exatamente o que tinha acontecido,
e exatamente quem era o culpado. E nenhuma explicação oferecida por uma mulher com um simples casaco cinza o faria mudar de ideia. Seus assistentes congelaram. Marcos deu um passo à frente, mas ainda não entendia o que estava acontecendo. E então, antes que alguém pudesse impedi-lo, antes que alguém pudesse sequer processar o que estava vendo, Ethan Carter ergueu a mão e deu um tapa no rosto de Maya Johnson na frente de todo o café. O som pareceu ecoar por muito mais tempo do que deveria. O silêncio tomou conta do ambiente. Alguns clientes soltaram um suspiro de espanto. Em algum lugar no fundo, um celular já estava erguido, gravando, capturando cada segundo do que logo se tornaria o vídeo mais comentado da cidade. A cabeça de Maya virou levemente com a força do golpe. E por um instante ninguém respirou, esperando para ver o que ela faria. Se choraria, se gritaria, se simplesmente iria embora, como o mundo tantas vezes esperava que mulheres como ela fizessem ao se afastarem de homens como ele. Ela não fez nada disso. Maya endireitou as costas, ergueu o queixo e olhou diretamente nos olhos de Ethan Carter, com uma calma que perturbou a todos os presentes, muito mais do que qualquer lágrima jamais conseguiria. Ela não elevou a voz. Não o ameaçou com advogados, câmeras ou consequências que soariam vazias naquele momento. Ela simplesmente disse, num tom tão baixo que as pessoas tiveram que se inclinar para ouvir, que ele acabara de cometer o maior erro de toda a sua vida. Então virou-se, pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, deixando para trás uma sala cheia de pessoas que passariam o resto do dia sem parar de falar sobre o que acabavam de presenciar. Ethan deu de ombros, como homens que nunca enfrentaram consequências reais, ignorando avisos que não entendem. Ajeitou o paletó, murmurou algo sobre pessoas que criam drama para chamar atenção e instruiu seus assistentes a encontrarem um terno novo para ele antes da próxima reunião. Ao seu redor, algumas pessoas trocaram olhares inquietos, mas ninguém o confrontou diretamente. Afinal, este era o homem que integrava 3 conselhos de administração, que financiava metade dos eventos beneficentes da cidade, que podia acabar com uma carreira com um único telefonema. A maioria das testemunhas presumiu que as últimas palavras de Maya eram simplesmente o orgulho ferido de alguém que havia sido humilhada em público, uma ameaça vazia para salvar as aparências ao sair pela porta. Marcus Webb, no entanto, não riu. Ficou paralisado perto da entrada, encarando o espaço onde o pulso de Maya estivera visível, pouco antes de ela colocar a bolsa no ombro. Ali, na parte interna do antebraço, havia uma cicatriz fina e pálida, com formato quase de raio, o tipo de cicatriz que resulta de algo muito mais grave do que um acidente comum. Marcus vira aquela cicatriz, exatamente igual apenas uma vez na vida, 15 anos antes, em circunstâncias que ele passara uma década e meia tentando esquecer. Seu peito apertou. O cômodo ao seu redor ficou turvo por um instante, enquanto imagens antigas ressurgiam sem serem convidadas. Fogo, fumaça e os gritos de homens presos atrás de uma porta de aço que desabou. Ele se moveu rapidamente, alcançando Maya logo na saída do café antes que ela pudesse desaparecer na calçada lotada. Sua voz tremia enquanto lhe fazia uma única pergunta. Uma frase que não significaria nada para qualquer outra pessoa que a ouvisse. Um código compartilhado apenas entre pessoas que um dia viveram juntas algo indizível. Maya parou de andar. Virou-se lentamente e respondeu exatamente com a resposta que ele tanto esperava quanto temia. A resposta que apenas uma pessoa na Terra poderia saber. As mãos de Marcos começaram a tremer. Ele passara 15 anos acreditando que a mulher que salvara sua vida havia desaparecido sem deixar rastro. Talvez até acreditasse que ela não tivesse sobrevivido. E agora, ela estava parada diante dele em uma calçada comum, depois de ter sido atingida no rosto pelo homem que Marcos jurara proteger. Por um longo momento, Marcos simplesmente ficou parado na calçada, observando as costas do casaco de Maya desaparecerem no fluxo de pedestres, sentindo 15 anos de perguntas sem resposta se encaixarem de repente. Ele construiu toda a sua carreira protegendo homens poderosos, justamente porque certa vez se sentiu completamente impotente dentro de um prédio em chamas, certo de que ia morrer, até que uma estranha surgiu da fumaça e se recusou a deixar que isso acontecesse.
Ele dizia a si mesmo há anos que essa dívida nunca poderia ser paga, pois a mulher que o salvara não existia mais, em lugar nenhum que ele pudesse encontrá-la. Agora ela estava a 2 quarteirões de distância, esfregando a bochecha onde seu próprio patrão a havia agredido. Ele se virou de volta para a entrada do café, onde Ethan esperava impacientemente que sua jaqueta estragada fosse substituída, completamente alheio ao fato de que a mulher que ele havia descartado como uma estranha causando escândalo estava prestes a virar de cabeça para baixo tudo em que ele acreditava sobre sua própria vida. Marcos voltou para dentro com a expressão tão alterada que até Ethan parou no meio da frase para encará-lo. "Precisamos conversar agora mesmo", disse Marcos, com a voz baixa e urgente, num tom que seu chefe jamais havia ouvido antes. Nem em 10 anos de reuniões de crise, disputas no conselho ou emergências noturnas. Algo naquele tom fez com que até Ethan Carter, um homem pouco acostumado a receber ordens, se calasse e o seguisse até um canto mais reservado do café. A irritação de Ethan explodiu assim que ficaram a sós. Sua paciência já estava no limite por causa do terno arruinado e do transtorno daquela manhã. Ele exigiu saber por que seu próprio guarda-costas estava criando um escândalo por causa de uma mulher que, segundo ele, claramente buscava uma desculpa para causar problemas. Marcos não respondeu de imediato. Em vez disso, pediu que Ethan se sentasse, e algo na seriedade incomum de seu rosto fez com que ele obedecesse, sem o sarcasmo habitual. O que Marcos disse em seguida mudaria completamente o rumo de tudo o que aconteceria depois, embora nenhum dos dois ainda compreendesse o peso daquilo. 15 anos atrás, começou Marcos, antes de assumir qualquer cargo de segurança para executivos ricos, ele trabalhava como técnico de resgate no Corpo de Bombeiros, um tipo de trabalho em que se entra correndo em prédios dos quais todos estão saindo desesperados. Certa noite, uma fábrica nos arredores da cidade pegou fogo após uma falha em um equipamento, deixando dezenas de trabalhadores presos nos andares superiores, atrás de uma escadaria que cedeu com o calor. Marcos fazia parte da equipe enviada ao local, e em poucos minutos, a operação se transformou em um desastre. A fumaça se espalhava mais rápido do que qualquer previsão, e as rotas de saída desabavam uma após a outra. Ele se lembrava do caos com uma nitidez que nunca desapareceu, não importando quantos anos se passassem. Em meio àquele cenário, uma jovem que não deveria estar dentro de um prédio em chamas surgiu do nada, guiando trabalhadores presos por um corredor de serviço que nem sequer constava nos mapas oficiais de resgate. Ela se movia com uma calma que desafiava qualquer lógica, puxando pessoas por passagens estreitas, carregando uma criança nas costas em meio a uma fumaça tão densa que até os bombeiros tinham dificuldade para respirar. Em determinado momento, parte do teto cedeu e destroços de metal atingiram seu antebraço, causando um ferimento tão grave que Marcos chegou a acreditar que ela perderia o braço. Ainda assim, ela não parou. Continuou guiando os sobreviventes até que todos naquele andar estivessem em segurança, e só então permitiu que alguém visse seu ferimento. Quando as equipes de emergência tentaram identificar seu nome para o relatório oficial, ela já havia desaparecido no meio do caos do lado de fora do prédio, sumindo antes que repórteres ou autoridades pudessem alcançá-la. A história virou quase uma lenda entre os que estavam lá naquela noite. A mulher sem nome que salvou um andar inteiro e desapareceu antes que pudesse ser agradecida. Marcos a procurou por anos depois disso, em silêncio, no pouco tempo livre que tinha, sem nunca encontrar qualquer pista concreta. Há muito tempo ele havia aceitado que talvez nunca soubesse quem ela era. E então, 15 anos depois, ele viu a cicatriz no pulso dela em um café, momentos depois de seu próprio empregador tê-la agredido no rosto. Ethan permaneceu imóvel enquanto ouvia, algo desconfortável se formando por trás de seu olhar. O nome Maya Johnson, pronunciado por Marcos, despertou nele uma lembrança vaga que ele não conseguia localizar de imediato. Algo ligado a arquivos antigos que ele tinha visto uma vez e nunca mais revisitado. Algo relacionado aos primeiros anos da empresa de seu pai. Ele ainda não entendia a conexão, mas uma inquietação fria já se instalava em seu peito. A primeira fissura na certeza que sempre guiara sua vida adulta.
Marcos finalmente encarou seu chefe diretamente e disse as palavras que não sairiam da mente de Ethan pelo resto do dia. A mulher que você acabou de agredir, disse ele em voz baixa, é a mulher que salvou a minha vida. Ethan passou o resto daquele dia distraído como sua equipe nunca tinha visto antes, sem se irritar com ninguém, mergulhado em longos silêncios durante reuniões que normalmente exigiam sua total atenção. Naquela noite, ele pediu a uma de suas assistentes mais confiáveis que reunisse discretamente todos os registros antigos relacionados ao incêndio na fábrica descrito por Marcos. O pedido levou a jovem a vasculhar arquivos que não eram abertos há mais de uma década. O que ela encontrou na manhã seguinte a deixou abalada, e ela levou os documentos ao escritório de Ethan com evidente hesitação, sem saber como ele reagiria. A fábrica que havia sido destruída pelo incêndio 15 anos antes pertencia, na época, a uma empresa do próprio pai de Ethan, um fato que ele ou havia esquecido ou nunca tinha compreendido plenamente, por estar mais focado em sua carreira do que nas operações de uma única unidade. O incêndio quase destruiu a empresa por completo, trazendo risco de processos judiciais, falência de seguradoras e um colapso de imagem que poderia ter encerrado os negócios da família antes mesmo de Ethan herdá-los. Ainda assim, a empresa sobreviveu, em grande parte porque o número de mortos foi menor do que o previsto inicialmente, um fato atribuído em documentos internos à intervenção inexplicável de uma jovem que conduziu dezenas de trabalhadores a um local seguro por um corredor que ninguém mais utilizava. Ethan leu os documentos 2 vezes, apertando as bordas das páginas enquanto tentava absorver o que estava diante dele. Se aquele incêndio tivesse causado as perdas inicialmente esperadas, os processos por si só teriam levado a empresa à falência, destruindo o império que sua família agora controlava, os prédios que levavam seu nome, os assentos no conselho, toda a vida construída sobre uma base que ele jamais questionara. Ele pensou em cada entrevista, em que atribuíra seu sucesso apenas à própria disciplina e visão, em cada discurso em que exaltara seu esforço pessoal, sem jamais mencionar o incêndio, a desconhecida ou a dívida silenciosa que sustentava tudo aquilo. Tudo o que ele possuía, tudo de que sempre se orgulhou, dependia em algum nível das ações de uma estranha que entrou em um prédio em chamas e saiu sem nada além de uma cicatriz carregada em silêncio por 15 anos. Quanto mais Ethan investigava, pior ficava. Memorandos internos mostravam que, na época, os executivos da empresa discutiram a possibilidade de localizar a mulher para oferecer compensação, talvez até uma recompensa pública, tanto por obrigação moral quanto por imagem. Mas os registros paravam por aí. O rastro foi abandonado. Nenhuma documentação posterior, nenhum acordo, nenhum pagamento foi feito a qualquer pessoa que correspondesse à descrição dela. Um memorando datado de poucas semanas após o incêndio registrava apenas que a busca pela mulher não identificada havia sido deixada de lado por questões mais urgentes. Uma única linha que Ethan leu várias vezes, surpreso com a facilidade com que uma dívida daquele tamanho havia sido esquecida. Maya Johnson e sua família, quem quer que fossem, não receberam nada. Nem $1, nenhuma carta, nenhum reconhecimento de que a empresa sequer compreendia o que ela havia feito. Ethan permaneceu sozinho em seu escritório muito depois de todos irem embora, encarando uma fotografia antiga da fábrica destruída. Pela primeira vez em anos, sentiu algo próximo da vergonha se instalar em seu peito. Durante toda a vida adulta, acreditou que seu sucesso era resultado apenas de sua própria inteligência, disciplina e trabalho incansável. E, em uma única tarde, descobriu que a base de todo o seu império havia sido sustentada por uma mulher que ele havia humilhado publicamente sem hesitar. O homem que construiu sua fortuna com base na confiança agora era incapaz de desviar o olhar de uma verdade que nunca quis encarar. Marcos marcou o encontro para 2 dias depois, embora tenha sido necessário esforço para convencer Maya a aceitar. Ela não tinha interesse em falar com Ethan Carter, nem vontade de revisitar uma história que havia enterrado de forma deliberada por 15 anos. Quando finalmente concordou, foi apenas porque Marcos pediu um favor pessoal, lembrando-a de que algumas conversas, por mais difíceis que sejam, precisam acontecer. Ela encontrou Ethan em um escritório silencioso,
longe das câmeras e da equipe, deixando claro desde o início que não esperava nada dele e queria ainda menos. À medida que a conversa avançava, lenta e visivelmente desconfortável para Maya, aos poucos, sua vida começou a ficar mais clara, surpreendendo Ethan mais do que o próprio incêndio. Ela levava uma vida simples em um pequeno apartamento na periferia da cidade, dirigia um carro com quase 15 anos de uso e trabalhava longas horas, com pouco espaço para qualquer coisa que lembrasse o conforto que suas ações, indiretamente, ajudaram a criar para outros. Ao longo dos anos, ela fundou uma pequena organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar trabalhadores feridos em acidentes industriais, o mesmo tipo de acidente que quase lhe custou o braço. Ela mantinha a organização de forma discreta, muitas vezes com suas próprias economias, sem buscar publicidade ou apoio que exigisse exposição do seu nome. Ela contou, sem qualquer traço de autopiedade, que ao longo dos anos ajudou milhares de pessoas a obter atendimento médico, apoio jurídico e dignidade básica após acidentes que as deixaram esquecidas pelas empresas onde trabalhavam. Nunca concedeu entrevistas. Nunca aceitou prêmios, mesmo quando organizações tentaram homenageá-la. Ela acreditava, disse simplesmente, que no momento em que seu nome se tornasse público, as pessoas que ela tentava ajudar deixariam de ser prioridade para o mundo. E essa era uma troca que ela não aceitava fazer. Ela descreveu, quase com relutância, as famílias que havia ajudado ao longo dos anos. Um soldador que perdeu 2 dedos e não tinha condições de pagar pela cirurgia que o plano de saúde se recusava a cobrir. Uma jovem mãe que trabalhava no turno da noite em um armazém sofreu uma queda que resultou em uma fratura na coluna, algo que a empresa atribuiu à própria negligência dela. Maya havia se sentado com essas pessoas em salas de espera de hospitais, preenchido formulários que ninguém mais se dispôs a ajudar, encontrado advogados dispostos a trabalhar por quase nada, porque ela mesma havia solicitado pessoalmente. Nada disso jamais foi divulgado em qualquer comunicado oficial. Nada disso jamais precisou existir para que tivesse valor. Ethan ouviu em silêncio, cada vez mais consciente de quão limitada era sua própria definição de sucesso quando comparada à dela. Pela primeira vez em muito tempo, Ethan Carter sentiu vergonha de verdade. Não porque alguém estivesse observando, mas pelo que havia demonstrado ser em um momento em que acreditava não haver consequências. Ele tentou se desculpar, tropeçando nas próprias palavras que não lhe vinham com naturalidade, oferecendo compensação, reconhecimento, qualquer coisa que pudesse desfazer o que havia acontecido naquele café. Maya o deixou terminar antes de responder. Sua voz era firme e completamente sem raiva. Não preciso das suas desculpas, disse ela. E aquilo atingiu Ethan com mais força do que qualquer acusação poderia ter feito. Enquanto Ethan lidava com o peso daquela conversa, o restante do mundo já havia seguido em frente, sem esperar por seu acerto de contas pessoal. O vídeo do café se espalhou durante a noite, sendo compartilhado repetidas vezes, até alcançar regiões do país que nunca tinham ouvido falar de Ethan Carter antes daquela semana. Comentadores analisaram cada segundo da gravação. A reação pública, no entanto, não foi imediata nem uniforme. Enquanto muitos se indignaram com a agressão e passaram a apoiar Maya, outros questionaram o contexto do vídeo, argumentando que faltavam detalhes do que havia acontecido antes. Nas redes sociais, opiniões divergentes se espalharam rapidamente, dividindo o público entre apoio e ceticismo. Analistas especularam sobre o impacto disso na reputação da empresa, e em 3 dias, as ações da corporação caíram de forma acentuada, enquanto investidores reagiam à tempestade de relações públicas em torno do diretor executivo. Jornalistas que há anos cobriam escândalos corporativos reconheceram uma oportunidade grande demais para ser ignorada. Em poucos dias, um grupo de repórteres conseguiu identificar Maya Johnson pelo nome, rastreando sua ligação com a pequena organização sem fins lucrativos que ela havia construído discretamente ao longo dos anos. O que encontraram surpreendeu até jornalistas experientes, acostumados a investigações complexas. A mulher agredida diante das câmeras por um dos executivos mais poderosos do estado era a mesma sobre quem se falava em círculos antigos de bombeiros, a heroína anônima de um incêndio em uma fábrica que quase destruiu toda a empresa 15 anos antes. A reação pública mudou rapidamente,
passando da indignação com um simples tapa para algo muito maior. Um fascínio coletivo por uma mulher que havia salvado vidas em silêncio, sem pedir nada em troca, apenas para ser humilhada pelo próprio sistema que seu sacrifício ajudou a sustentar. As manchetes passaram a chamá-la de heroína esquecida da cidade. Pessoas desconhecidas começaram a divulgar informações da organização, sem fins lucrativos, e as doações cresceram em um ritmo que aquela pequena estrutura jamais havia visto. Programas de televisão debateram as imagens quadro a quadro. Colunas de opinião discutiram o que aquilo revelava sobre riqueza, raça e as suposições que homens poderosos levavam para ambientes comuns sem questionar. Surgiram petições exigindo a retirada de Ethan do conselho. Outras vozes, mais cautelosas, afirmavam que responsabilização verdadeira exigia mais do que apenas afastar um homem e seguir adiante. Ethan, observando tudo de seu escritório, entendia que as consequências daquela tarde estavam apenas começando. Foi no auge dessa atenção pública que um jovem jornalista, persistente na investigação do incêndio ocorrido 15 anos antes, encontrou algo que complicou ainda mais a história. Registros antigos de premiações mostravam que outra pessoa havia recebido oficialmente o crédito pela operação de resgate naquela noite. Um nome completamente diferente de Maya Johnson. O jornalista cruzou recortes antigos de jornais, fotos de cerimônias e registros internos, todos atribuindo o mérito a um homem que, segundo relatos diretos de Marcus e outros sobreviventes, não estava dentro do prédio durante os momentos decisivos do resgate. O nome dele era Richard Holloway, ex-diretor de operações da fábrica que, nos anos seguintes ao incêndio, construiu sua carreira inteira em cima da reputação de ter salvado seus funcionários naquela noite. Ele recebeu uma medalha regional de segurança e um bônus significativo da empresa, agradecida por ter reduzido sua exposição a riscos legais. Ele usou essa narrativa em discursos, entrevistas e negócios posteriores, consolidando seu nome em torno de um ato de coragem que pertencia a outra pessoa. Durante 15 anos, Maya Johnson não disse nada. Nunca tentou corrigir os fatos, preferindo desaparecer a disputar um reconhecimento que nunca pareceu buscar. Quando jornalistas o confrontaram com depoimentos de sobreviventes que contradiziam sua versão, Holloway negou tudo no início, descartando as acusações como memórias distorcidas de trabalhadores traumatizados que lembravam de forma imprecisa uma noite caótica. Mas, conforme mais sobreviventes surgiam, cada um descrevendo de forma independente a mesma jovem com o mesmo ferimento no antebraço, as inconsistências se tornaram impossíveis de sustentar. Marcus, acompanhando a investigação com crescente indignação, decidiu falar publicamente pela primeira vez sobre o que havia presenciado naquela noite, sabendo que seu depoimento tinha peso justamente por não trazer benefício pessoal. Ethan, ainda lidando com seu relacionamento complexo com a verdade revelada sobre Maya, tomou uma decisão que surpreendeu até seus assessores mais próximos. Em vez de permitir que sua equipe jurídica tratasse o caso em sigilo, como empresas normalmente fazem diante de crises desse tipo, ele decidiu usar os recursos da própria companhia para tornar a investigação pública, financiando um inquérito independente para esclarecer exatamente o que havia acontecido naquela noite e quem deveria ser responsabilizado. Seus conselheiros alertaram que expor um possível encobrimento de 15 anos, envolvendo a própria família, poderia destruir ainda mais sua reputação. Ethan, pela primeira vez, não demonstrou se importar com esse cálculo. Sentindo-se encurralado, Richard Holloway tentou uma última estratégia antes que a verdade se tornasse irreversível. Ele entrou em contato com antigos colegas que também haviam se beneficiado indiretamente do silêncio da empresa após o incêndio, sugerindo que, se sua reputação caísse, a deles cairia junto. Ele lembrou antigos favores, antigos acordos, antigos silêncios, nenhum deles formalizado, na tentativa de manter todos presos ao mesmo peso de culpa compartilhada. Um desses ex-colegas, um inspetor de segurança aposentado que há anos carregava desconforto com a história oficial, decidiu que não sustentaria mais aquela versão. Se eu cair, Holloway teria dito em uma conversa gravada posteriormente usada como prova, muita gente vai cair comigo. A frase, usada como tentativa de intimidação,
acabou se tornando uma das provas mais fortes contra ele quando veio a público. A audiência formal ocorreu semanas depois, em um tribunal cheio, com repórteres ocupando os corredores e câmeras posicionadas em todos os ângulos. Marcos foi o primeiro a depor, com a voz firme apesar da emoção evidente em cada palavra, descrevendo a jovem que o guiou, junto de dezenas de trabalhadores, por um corredor que não deveria existir em nenhum mapa de resgate. Ele falou sobre o ferimento no braço dela, a calma que manteve enquanto estruturas desabavam ao redor, e o desaparecimento antes que qualquer agradecimento pudesse ser feito. Seu depoimento, sem exageros ou dramatizações, silenciou o tribunal. Um a um, os sobreviventes do incêndio foram chamados para confirmar sua versão. Homens e mulheres agora na casa dos 40 e 50 anos, que passaram 15 anos acreditando que a mulher que os salvou havia desaparecido sem reconhecimento. Cada um descreveu os mesmos elementos de forma independente. O mesmo ferimento, a mesma serenidade, a mesma recusa em permanecer após garantir a saída de todos. Um ex-operador de máquinas, agora usando bengala por um ferimento sem relação com aquele evento, desabou ao lembrar de como a jovem carregou o filho de um colega no trecho final até a saída, enquanto o fogo se aproximava, sem levantar a voz ou demonstrar pânico. O silêncio que se seguiu após o último depoimento parecia mais pesado do que qualquer palavra dita até ali. Os advogados de defesa de Holloway tentaram contestar a confiabilidade de memórias formadas em situações traumáticas, mas o volume de relatos coincidentes tornou essa linha de defesa cada vez mais frágil diante do tribunal. Documentos obtidos por meio da investigação independente financiada por Ethan desmontaram ainda mais a narrativa de Holloway, revelando correspondências internas da empresa, nas quais executivos admitiam em privado a incerteza sobre quem realmente merecia o crédito pelo resgate, optando por Holloway como figura pública principalmente porque ele já era funcionário da empresa, enquanto o verdadeiro responsável pelo salvamento permanecia não identificado e sem condições de ser localizado. A fraude não se limitou a uma única mentira, mas sim a um acúmulo gradual de silêncios convenientes. Todos os envolvidos escolheram o conforto em detrimento da honestidade até que uma história inteira falsa se consolidasse como verdade aceita. O próprio advogado de Holloway, no meio do processo, pediu uma pausa particular, posteriormente confirmada pela equipe do tribunal, afirmando que nenhuma linha de defesa restante suportaria o peso dos depoimentos já apresentados. Quando a audiência foi retomada, a expressão de Holloway estava completamente diferente. A confiança habitual havia dado lugar à rigidez de alguém que finalmente percebeu que não controlava mais nenhuma versão dos fatos. No último dia da audiência, o juiz responsável determinou a prisão de Holloway sob acusações de fraude e falso testemunho, relacionadas à sua condecoração original por segurança, acusações que podiam resultar em uma pena de prisão significativa, considerando o alcance dos benefícios que ele havia obtido de forma indevida ao longo dos anos. Do lado de fora do tribunal, repórteres gritavam perguntas enquanto ele era conduzido para fora. E pela primeira vez em 15 anos, o registro público começou finalmente a refletir o que realmente havia acontecido dentro daquele prédio em chamas. A verdade, suprimida por tanto tempo por uma combinação de conveniência e silêncio, finalmente veio à tona. Enquanto a audiência se aproximava do fim, o tribunal voltou sua atenção para Ethan Carter, que permaneceu sentado em silêncio durante todo o processo, observando enquanto as bases do sucesso de sua família eram expostas e reconstruídas diante dele, sob os olhos do público inteiro. Quando o juiz solicitou declarações finais relevantes ao processo, Ethan se levantou lentamente e caminhou até a frente do tribunal, consciente de que todas as câmeras estavam agora voltadas diretamente para ele. Ele começou reconhecendo, sem desculpas ou desvios, que havia agredido uma mulher em público por arrogância e presunção, julgando-a imediatamente apenas pela aparência e por seu próprio senso inflado de importância. Ele admitiu que, durante anos, construiu sua identidade na crença de que seu sucesso era inteiramente fruto de si mesmo, sem jamais questionar a história mais profunda da empresa que herdara, sem jamais se perguntar sobre os sacrifícios silenciosos que sustentaram o império que ele tratava como conquista pessoal. Sua voz, normalmente firme e controlada em aparições públicas, vacilou enquanto continuava.
Diante das câmeras transmitindo para todo o país, Ethan Carter se ajoelhou no meio do tribunal e pediu desculpas formais a Maya Johnson, que assistia da galeria sem qualquer reação. Ele falou sobre os assistentes que presenciaram a agressão sem intervir, sobre os espectadores que registraram o momento sem agir, e sobre a cultura dentro da própria empresa que ensinava todos ao redor que enfrentá-lo era mais arriscado do que permanecer em silêncio. Ele disse que agora entendia que o silêncio naquele café não dizia respeito apenas a Maya, mas revelava algo profundamente errado que havia sido permitido crescer durante anos sob sua liderança, e que corrigir isso exigiria muito mais do que um gesto isolado em um tribunal. Ele anunciou a criação de um fundo substancial de compensação para trabalhadores e famílias afetados por acidentes de trabalho ligados à história da empresa, incluindo um acordo direto, há muito aguardado, para a própria Maya. Um reconhecimento que chegou 15 anos tarde, mas finalmente aconteceu. Ele foi além, anunciando que transferiria uma porcentagem significativa de suas ações pessoais na empresa para a organização sem fins lucrativos de Maya, garantindo recursos muito superiores a tudo o que ela já havia tido antes. O tribunal permaneceu em silêncio, enquanto todos aguardavam a reação de Maya a um momento que muitos esperavam trazer algum tipo de satisfação ou validação. Os repórteres se inclinaram para a frente. As câmeras aproximaram o foco. Até mesmo Ethan, ainda ajoelhado, parecia incerto se o silêncio dela significava perdão ou algo completamente diferente. Maya se levantou lentamente, ajeitando o mesmo casaco cinza simples que usava no dia em que tudo começou, e caminhou até a frente do tribunal sem hesitar. Ela não olhou para Ethan com raiva, nem se apressou para aceitar o pedido de desculpas diante de todo o país. Em vez disso, virou-se para o público, os repórteres, os sobreviventes e as câmeras que transmitiam suas palavras para muito além daquela sala, e começou a falar com a mesma voz calma e firme de semanas antes. Ela disse que aceitava o pedido de desculpas, não porque aquilo apagasse o que havia acontecido, mas porque guardar rancor nunca foi algo que quisesse carregar. Ela agradeceu aos sobreviventes que se apresentaram para contar a verdade e agradeceu a Marcos, que manteve viva a memória daquela noite por 15 anos, sem esquecer a dívida que acreditava ter com ela. Em seguida, voltou sua atenção para o público maior, e sua voz ficou mais firme, carregando o peso de tudo o que suportara em silêncio por tanto tempo. Ela disse para nunca julgarem alguém pela cor da pele, nunca presumirem o pior com base nas roupas, no carro ou no bairro onde a pessoa vive. Ela afirmou que pessoas que mudam o mundo raramente se parecem com aquelas que a história escolhe celebrar. O sacrifício silencioso quase sempre passa despercebido, enquanto narrativas mais barulhentas e convenientes são recompensadas. Ela falou brevemente sobre o soldador e a jovem mãe mencionados antes, evitando usar seus nomes reais, explicando que o mundo está cheio de pessoas fazendo coisas extraordinárias com vidas comuns, e que não enxergá-las diz mais sobre quem observa do que sobre quem age. Ela lembrou a todos que uma cicatriz no braço de alguém pode não significar nada, ou pode significar tudo, e que a única forma de entender a diferença é parar de presumir e começar a escutar. Quando terminou de falar, o tribunal se levantou em aplausos que duraram mais do que qualquer um esperava, incluindo os repórteres, muitos visivelmente emocionados com palavras que não carregavam a amargura que haviam previsto. Nas semanas seguintes, Ethan Carter começou a implementar mudanças profundas em toda a empresa, criando novos padrões de responsabilidade, financiando programas de proteção a trabalhadores e revisando pessoalmente décadas de reivindicações de trabalhadores que haviam sido ignoradas ao longo dos anos. Sua transformação, lenta e imperfeita, tornou-se um caso frequentemente citado em círculos empresariais como exemplo do que a verdadeira responsabilidade poderia significar quando finalmente aplicada. A organização sem fins lucrativos de Maya cresceu rapidamente nos meses seguintes, abrindo escritórios regionais pelo país para apoiar trabalhadores feridos em acidentes industriais que antes não tinham a quem recorrer. As doações continuaram chegando, mesmo depois que a atenção da mídia diminuiu, sustentadas por pessoas que haviam conhecido sua história e queriam participar de algo maior do que um único momento viral. Marcos deixou completamente seu cargo na segurança de executivos
e passou a trabalhar em tempo integral ao lado de Maya, finalmente encontrando uma forma de pagar a dívida que carregava em silêncio por 15 anos. Ele passou a dirigir entre hospitais e locais de trabalho, em vez de salas de reunião e elevadores privativos, e antigos colegas diziam que ele parecia, pela primeira vez em muito tempo, em paz. A empresa de Ethan publicou um relatório 1 ano depois, detalhando as mudanças implementadas desde a audiência, incluindo um setor dedicado exclusivamente à revisão de antigas reivindicações de lesões de trabalhadores que haviam sido ignoradas ou rejeitadas. Os críticos permaneceram céticos, apontando que mudanças reais em grandes empresas levam muito mais tempo para serem comprovadas, e o próprio Ethan nunca afirmou o contrário em suas declarações públicas. Ele deixou de conceder entrevistas que antes definiam sua imagem pública, evitando previsões ousadas e frases de efeito, passando a falar pouco e com cautela, agora consciente do peso que suas palavras tinham. Naquele dia, Maya deixou o tribunal sem esperar aplausos ou atenção, saindo por uma entrada lateral para evitar a multidão de repórteres nas portas principais. Ao sair para a luz do fim da tarde, um fotógrafo registrou uma última imagem que depois seria amplamente reproduzida em artigos sobre sua história. A manga de sua blusa subiu levemente enquanto ajeitava a bolsa, revelando a cicatriz fina e clara no pulso. Mais tarde, editores discutiriam qual imagem melhor representava a história: o tapa, o pedido de desculpas no tribunal, ou essa última imagem silenciosa de uma mulher se afastando das câmeras que nunca buscou. A maioria acabou concordando que era esta última que realmente importava. Era a mesma cicatriz que um dia lhe causou dor insuportável, a mesma que quase lhe custou o braço, e que, no fim, obrigou uma cidade inteira, e depois um país inteiro a encarar uma verdade fácil demais de esquecer. O valor de uma pessoa nunca é medido pela aparência diante do mundo, mas pelo que ela escolhe fazer nos momentos de silêncio, quando ninguém está olhando. A história expõe como a percepção de poder molda o comportamento humano antes mesmo da verdade aparecer. No café, a hierarquia invisível entre quem parece ter valor e quem parece não ter determina a reação imediata de todos. O erro de Ethan não nasce apenas da raiva, mas de uma convicção socialmente reforçada de que sua versão dos fatos é automaticamente correta. Quando a narrativa se inverte, o que desmorona não é apenas a reputação de um homem, mas a estrutura inteira de validação baseada em status. Maya representa o tipo de força que não depende de reconhecimento para existir, enquanto Marcos simboliza a memória silenciosa que resiste ao esquecimento conveniente. O passado, que parecia encerrado, reaparece como dívida não paga. A reflexão central é que a verdade raramente desaparece. Ela apenas perde voz temporariamente, até que alguém decida ouvi-la novamente. E quando isso acontece, o impacto não é apenas individual, mas sistêmico, forçando todos ao redor a reverem aquilo que acreditavam ser inquestionável. O principal aprendizado desta história é que o julgamento precipitado, baseado em aparência ou posição social, pode gerar consequências irreversíveis. Ethan não perde apenas controle emocional no café. Ele revela uma falha estrutural de percepção, a incapacidade de enxergar o outro como igual antes de qualquer confirmação de valor. A história mostra que ações isoladas podem estar conectadas a eventos muito maiores e desconhecidos, e que toda decisão tomada sem investigação carrega risco moral. Maya ensina que reconhecimento não é o objetivo de todas as pessoas que fazem o bem. Muitas vezes, o impacto real está justamente no anonimato. Marcos representa o peso da memória e como experiências não resolvidas continuam influenciando escolhas futuras. Já a revelação do incêndio demonstra que sistemas inteiros podem sustentar mentiras por conveniência, até que alguém questione a base. A lição final é clara: poder sem consciência crítica se torna cegueira. E silêncio coletivo sempre favorece injustiças que um dia retornam em forma de verdade. Agora me diz, alguma vez você já julgou alguém rapidamente e depois descobriu que aquela pessoa carregava uma verdade muito maior do que parecia? Se você estivesse no lugar de Marcos, teria coragem de desafiar seu próprio chefe para revelar uma verdade que destruiria tudo ao redor? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber.
E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo para não perder as próximas histórias. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos assim.